O mercado de especialistas em Libras, tão pouco explorado, é promissor. No Brasil, a procura por esse profissional ainda é maior do que a oferta. Mas esse cenário pode mudar em breve. A busca pelos cursos de Libras vem crescendo em ritmo acelerado, como você vai ver agora na reportagem da Elaine Cortez. Você sabe qual é a segunda língua oficial do Brasil? Tem um profissional com Libras, geralmente ele é muito chamado quando um surdo entra dentro desse estabelecimento. A língua brasileira de sinais nunca esteve tão popular. Oportunidade, respeito, inclusão, diversidade. Eu acabei de aprender esses sinais. A verdade é que antigamente só procuravam esses cursos as pessoas que tinham algum familiar surdo ou alguém muito próximo. Depois, os principais alunos foram os professores. E agora, na turma, já tem cartorário, publicitário e uma série de outros profissionais. Dos últimos 4 meses para cá, tivemos um crescimento da procura do curso de Libras de aproximadamente uns 60%, com médicos, enfermeiros, professores, bancários, empresários e muitas outras áreas. Thaís e Karen fecharam uma escola de educação infantil para abrir uma escola de Libras e não conseguem atender a demanda. Os cursos já estão fechados até julho do ano que vem. Então a procura vem tanto para criança como para adolescentes, para adultos, para idosos, homens, mulheres, é bem diversificado mesmo. A gente acha que o universo surdo é um universo paralelo, longe, distante. E quando você entra nisso, você vê que é mentira. O universo está aqui e tem muito surdo. Você começa a reparar, é a hora que você começa a reparar, você vê que é imenso, é um universo imenso. Eu sempre tive o desejo, de aprender. E houve necessidade no trabalho quando eu me deparei com um casal de surdos querendo se casar e ninguém sabia se comunicar. Luciana é a única no cartório onde trabalha que começa a ter domínio da língua. No ambiente de trabalho, um diferencial imenso, imenso. Quando chega um surdo, todo mundo corre me procurar. Cláudia se viu fora do mercado e entrou na turma. Achava bonito, achava legal, mas não tinha ideia do que era. E vim, fiquei fascinada. Hoje, a publicitária já pensa em como ampliar a atuação dela. Eu não conheço ninguém que hoje domine língua de sinais no meio. Até entre os professores, quem sabe a língua está com larga vantagem. Pela lei é obrigatório. A procura, por incrível que pareça, por parte dos professores, pelo menos no meu ambiente de trabalho, é muito baixa. Já tiveram 2 dispensas de alunos porque não havia intérprete na escola. Fernanda se prepara para novas propostas de trabalho. Me colocam um pouco à frente em relação a outros profissionais, pelo fato de eu ter alguns certificados, mas ainda não me possibilita ajudar inteiramente um surdo. Eu ainda preciso de muito mais. E quem já atuava na área como intérprete nunca foi tão solicitado. E eu comecei a atuar em hospitais, já fui para juiz, já fui em delegacia, já fui intérprete da área política também. E hoje eu trabalho atualmente numa faculdade de veterinária. A necessidade está em todos os ambientes, em muitas circunstâncias. Por exemplo, agora eu preciso entrevistar o professor de Libras, Diogo Silva, e vou precisar da ajuda da intérprete Patrícia Besdiquian. O que eu quero saber é se ele percebe uma mudança na classe, na turma, na aula. São profissionais de muitas áreas e muito mais ouvintes? Hoje tem várias áreas, vários profissionais, vários espaços que querem aprender língua de sinais. A maioria são ouvintes. Eu pergunto se as dificuldades para aprender entre os surdos e os ouvintes são as mesmas. É uma pergunta bem difícil de responder. É verdade. É mais fácil para um surdo aprender língua de sinais, porque é uma identidade própria dele. O ouvinte tem um pouco mais de dificuldade porque é a L2 dele. A primeira língua dele é o português. E quando vai para a L2, que é a língua de sinais, é complicado para fazer essa adaptação, como se fosse o inglês, o espanhol. Então tem essa dificuldade. A língua de sinais
É o controle do corpo, por exemplo, os gestos, a expressão facial. Existem várias especificações dentro da língua para aprender. E uma curiosidade, mesmo com todos os alunos ouvintes e um professor surdo, a aula não tem intérprete. É bom tirar o intérprete nesse momento, porque o ouvinte ele já consegue entender, tem a compreensão exata da língua de sinais. É claro que bate aquele nervoso, daquele medo, mas com o tempo vai se acostumando com a língua de sinais. Não precisa colocar o intérprete dentro da sala de aula. Existe uma cultura dentro dela. Existe, assim como tem o português, que existe toda uma grafia de como é escrito, dentro da língua de sinais também tem isso. Tem uma história dentro disso. Existem os bimodais, que se comunicam em português e na língua de sinais, os oralizados, que são surdos que usam a linguagem labial porque na maioria das vezes foram obrigados pela família, e os surdos puros, que só se comunicam em libras. Público de sobra para inspirar um animador de desenhos infantis. Por trabalhar com desenho animado, ter esse contato com criança, eu posso fazer alguma coisa. Então, comecei a bolar o desenho, né? Criar minhas mãozinhas. O primeiro desenho em libras do Brasil foi lançado em setembro, no Dia do Surdo, e em pouco tempo teve mais de 260 mil visualizações. Pesquisando, não achei nada. Eu pensei, não é possível, em tanto tempo de animação, tanto tempo de criação de entretenimento, não ter nada, mas comecei a fazer. E aí eu dei entrada no registro de recorde para ver, né? E realmente me ligaram depois e falaram, realmente é o primeiro, pode vir buscar o troféu aqui. E foi uma surpresa. O animador, 3 professores e uma intérprete já se preparam para os próximos episódios. O desenho é para crianças surdas e ouvintes. Então, ele é todo em língua de sinais. Então, a criança surda vai poder simplesmente sentar e assistir um desenho, coisa que ela não podia fazer, porque não tem entretenimento em língua de sinais. E quando tem alguma coisa com aquela janela, a janela de intérprete, né? E a criança tem que ficar olhando ali, olhando a janela. E divide a atenção, quebra a imersão da criança. Então, ela vai sentar e assistir. E a criança ouvinte, por repetição que a gente está ensinando, ela vai ver, vai aprender os sinais. E a nossa ideia é chegar na escola, encontrar um amiguinho surdo, poder falar um oi, um bom dia, sabe? Incentivar esse contato. Na animação, Minha é uma garotinha surda que fala libras. Ela se aventura com um esquilo agitado que está aprendendo a língua de sinais com a amiga. De repente, virou negócio. A gente tem também jogo da memória, a gente está fazendo também aplicativos, já tem parcerias aí, então o negócio está crescendo. Um projeto de lei que aguarda a análise da Comissão de Constituição e Justiça da Cidadania e do plenário da Câmara prevê uma regulamentação para o ensino da língua brasileira de sinais e trata do acesso dos estudantes e dos pais dos alunos com deficiência auditiva ao aprendizado da Libras. O assunto nunca esteve tão em pauta. A interpretação em Libras chegou à esplanada dos ministérios. Eu quero, nesse momento, agradecer a Deus. Pela primeira vez, o discurso de um presidente foi transmitido ao vivo na língua de sinais para todo o país logo após as eleições. A intérprete Ângela Mariano não esperava tanta repercussão. E isso tem modificado a minha vida de forma favorável. E também foi favorável para os surdos, por sua língua ser mais conhecida atualmente. Eu tenho um curso de Libras. E eu tinha, em média, por turma, 10 alunos. Após a live, eu tenho sido bastante procurada. Necessidade e possibilidade. Esta é a tradução de um mercado amplo que pode mudar a vida de muitos surdos e ouvintes. A inclusão, se você falar assim, eu estou enxergando essas pessoas, eu acho que você está abraçando gigantemente a inclusão de uma forma real, de uma forma verdadeira. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.